nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Como amanhã é Dia Mundial da Criança, decidimos nos próximos minutos olhar para aquela que foi a infância de Jesus. De facto, ele era o próprio Deus que se fez homem, vindo ao mundo e nascendo como um simples bebé em Belém. Na Bíblia não há muitos relatos sobre a sua infância, mesmo assim está escrito que ele crescia fisicamente e que de dia para dia se tornava mais forte e cheio de sabedoria. Mas para descobrirmos mais sobre este assunto, está hoje connosco a Miriam Oliveira, é cantora evangélica com um CD especialmente dedicado aos mais novos. Olá Miriam, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Jesus então foi criança como nós? É verdade, ele foi criança, ele nasceu de uma forma sobrenatural de Maria, não é? Foi bebê, por isso nós também comemoramos o Natal e as nossas crianças sabem que ele foi um Deus bebê também. E também temos relatos na Bíblia dele aos 12 anos, quando foi ao templo. Pouca coisa realmente existe na Bíblia. Mas essa pouca coisa que se resume basicamente ao Evangelho de Lucas, não é? Exatamente. O que é que nos diz então? Assim, Lucas era como se fosse um jornalista, se fosse no tempo de hoje. E ele fez uma série de reportagens, inclusive à sua mãe, Maria, não é? E ele então escreveu o Evangelho de Lucas, que está na Bíblia, e é o único Evangelho que fala da infância de Jesus. Eu posso, aqui no capítulo 2... diz, por exemplo, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, ele era um menino especial. Era um menino especial. O que é que isto significa? Ele, como eu já disse, ele nasceu realmente de uma forma sobrenatural, fez-se menino, homem como nós, que sujeita às mesmas paixões, às mesmas dores, mas ele era especial porque ele era filho de Deus. E ele vinha com uma missão muito especial ao mundo, dar a conhecer o seu Pai, Deus, a toda a humanidade. Em todo esse percurso, a Bíblia diz que ele crescia então e por isso conseguiu seguir em frente até aos 30 anos e iniciar o seu ministério. Hoje em dia é importante as nossas crianças conhecerem estas histórias da Bíblia ou ainda são muito novas para compreenderem esta mensagem? Não, a criança nunca é nova para aprender e assimilar algum tipo de mensagem. A Bíblia é um livro... Ao contrário do que muitos dizem, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. É um livro maravilhoso que fala de princesas, rainhas, reis, fala do seu relacionamento com Deus e a partir daí nós podemos tirar muitos ensinamentos e aplicá-los também ao nosso dia-a-dia, até para todas as idades e muito mais as crianças, até as próprias parábolas que Jesus deu são aplicações ao nosso cotidiano. E a forma como ele falava, ele aprendeu também, ele observou na sua infância, em Nazaré, onde ele cresceu, numa pequena vila da Galileia, olhando para as mulheres a fazer o pão, olhando para todo o ambiente que o rodeava. Ele não aprendeu porque ele sabe todas as coisas, mas ele observou e ele contextualizou-se e ensinou de uma forma que todos nós pudéssemos aprender. Também de acordo com a tua experiência pessoal, não é? Gravaste um CD com músicas para crianças, músicas que contam as histórias da Bíblia. Que transformação é que tens visto na vida das crianças, a alegria delas ao receberem então estes ensinamentos de Jesus, ao cantarem para Ele e tudo isso? É assim, quando nós cantamos a Bíblia, principalmente a criança quando canta, interioriza muito mais a mensagem que canta. E se cantar a Bíblia, muito mais assimila os ensinos e os princípios cristãos. E isso ajuda muito uma criança que se pode sentir infeliz, pode se sentir frustrada, porque hoje em dia nós vemos tantas crianças com frustrações, a sociedade não está doente. A família, que é a base da sociedade, a base da igreja, está destruturada e as crianças sofrem um pouco com isto. E quando elas ouvem estas músicas, ouvem que Jesus os ama, que Deus é amor, que é a linguagem de amor das crianças, é a linguagem da criança, para eles entenderem que existe um Deus que os ama, que não existe um Deus juiz que julga quando nós nos portamos mal. Mais importante para a criança é nós lhe dizermos que Deus a ama. E é importante também levar as crianças à igreja desde pequenas? Sim, sim, a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, logo de início, não é? Se tantos pais que não são cristãos levam as crianças a aprender karatê ou ir à natação para aprender a nadar,
por que não nós não começarmos a alimentar o lado espiritual da criança com coisas saudáveis? A Bíblia, a Palavra de Deus, que nunca volta para trás vazia. Essa foi também a semente lançada na tua vida, desde Sim, pequenina? sem dúvida, e dou muitas graças a Deus, ainda bem que os meus pais o puderam fazer desde que eu cresci, desde que eu fui criança, porque poupei-me a muita coisa, não é? Eu decidi em criança seguir este Jesus, não estou nada arrependida e sei que Ele me cuida de mim a cada momento da minha vida. E recomendas também a outros pais poderem fazê-lo com os seus filhos? Sim, recomendo vivamente. Eu faço também com os meus filhos e sei que eles são muito mais felizes assim. Quando eu não estou, eu sei que Deus está lá. Na minha ausência ou na ausência do meu marido, Deus cuida. Isso para mim também é muito importante, saber que os meus filhos estão a ser cuidados pelo grande mestre. Muito obrigada, Miriam, por ter estado aqui à conversa connosco, a partilhar também um pouco mais do teu testemunho. De facto, Jesus foi assim criança como nós. Ele cresceu em tamanho, cada vez mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sendo o próprio Deus, Cristo soube esperar até aos 30 anos para iniciar o seu ministério e revelar-se como o Salvador da humanidade. Em tudo, Ele é o nosso exemplo e não há nada melhor do que partilhar com as nossas crianças desde cedo as histórias bíblicas, os seus princípios e valores. A propósito, temos hoje para oferecer um livro de vida para os mais novos. Para o receber, contacte-nos para os telefones ou endereço em rodapé e visite também o nosso novo site em www.aliancaevangelica.pt. Nós voltamos a estar consigo ainda logo à noite na rádio, na Antena 1, às 22h45 e regressamos também aqui à RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.